esta informação vital. Em uma segunda oportunidade, pode ir para a cama a sentir-se perfeitamente bem e acordar incapaz de falar, de mover um braço ou de reconhecer os seus entes queridos. Como neurologista, dediquei mais de 3 décadas ao tratamento de pacientes com AVC. Contudo, os casos que me assombram não são causados pelo tabagismo ou por uma má alimentação. Eles derivam de algo muito mais inesperado. Exercícios físicos comuns. Os mesmos alongamentos, rotinas e treinos considerados seguros para seniores, aqueles que lhe disseram que o ajudariam a envelhecer com dignidade. Alguns deles, se realizados na altura errada ou com técnica inadequada, podem sobrecarregar os seus vasos sanguíneos, desencadear um pico acentuado de pressão arterial e contribuir para a formação de coágulos sanguíneos que atingirão o seu cérebro no silêncio da noite. Hoje, partilharei consigo informações sobre 9 exercícios comuns que podem estar a colocar o seu cérebro em perigo, mesmo que se sinta forte, mesmo que tenha a certeza de que está a fazer tudo de forma perfeitamente correta. Porque nesta fase da vida, o que antes era útil pode agora ser perigoso. Fique comigo. Esta pode ser a mensagem de saúde mais importante que ouvirá este ano. Pode até salvar a sua vida. 1. Tocar nos dedos dos pés e flexões à frente. A queda súbita da pressão arterial. Este movimento parece inofensivo, até benéfico. Curvar-se para a frente para alongar as costas ou as pernas, tocar nos dedos dos pés antes de dormir ou apanhar um cesto de roupa do chão. Durante décadas fez este movimento sem pensar 2 vezes. Mas e se eu lhe dissesse que esta simples ação cotidiana, realizada no momento errado e no corpo errado, poderia estar a empurrar silenciosamente o seu cérebro para um AVC? Como neurologista que tratou idosos durante muitos anos, encontrei esta situação com mais frequência do que gostaria de admitir. A mudança lenta e imperceptível na pressão arterial quando se curva torna-se um gatilho silencioso para uma perigosa reação em cadeia no cérebro. Em pessoas mais jovens, o corpo adapta-se facilmente às mudanças de posição. No entanto, após os 60 anos, os sensores de pressão nas artérias que controlam o fluxo sanguíneo para o cérebro, conhecidos como barorreceptores, perdem a sua sensibilidade anterior. Isto significa que quando se curva rapidamente, o sangue flui para longe do cérebro e o seu corpo não reage a tempo de o trazer de volta. Pode sentir-se um pouco tonto, pode não sentir nada, mas por dentro algo muito mais sério pode estar a acontecer. Quando o fluxo sanguíneo cai acentuadamente e com frequência, como ao realizar flexões repetidas para a frente ou ao tocar nos dedos dos pés, o cérebro começa a sofrer um déficit de oxigênio. Esta queda nem sempre leva à perda de consciência, mas cria as condições para algo pior. Espessamento do sangue, circulação lenta e, em alguns casos, a formação de trombos. Isto leva à formação de coágulos sanguíneos. E quando um destes pequenos coágulos fica alojado numa artéria estreita no fundo do seu cérebro, as consequências podem ser catastróficas. Perda de fala, alterações na visão, problemas de coordenação ou, no pior dos casos, paralisia irreversível. Deixem-me contar-vos sobre um paciente que nunca esquecerei. O Sr. Roberto Almeida, de 74 anos, um bibliotecário reformado de Braga. O Roberto era ativo e enérgico, orgulhando-se de fazer os seus alongamentos todas as manhãs para manter a flexibilidade. Todos os dias, ao levantar-se da cama, ele punha-se de pé, curvava-se e tocava nos dedos dos pés 5 ou 6 vezes, algo que fazia desde a infância. Ele afirmava que isso o ajudava a sentir-se jovem. Numa manhã, após a sua rotina habitual de alongamentos, sentiu-se um pouco tonto, mas não ligou. Algumas horas depois, enquanto tratava do jardim, caiu no quintal. Estava consciente, mas não conseguia mover o braço ou a perna direita. Quando foi levado para o hospital, um ataque revelou um pequeno AVC isquêmico. Um coágulo sanguíneo tinha bloqueado o fluxo de sangue para a área motora do seu cérebro. Os exames mostraram que o seu sangue estava desidratado e a sua pressão arterial tinha caído mais cedo naquela manhã. Associamos o episódio precisamente àqueles toques nos dedos dos pés. O seu sistema vascular envelhecido não conseguiu lidar com a mudança de posição do corpo. O seu sangue tornara-se mais viscoso e formou-se um coágulo, silenciosamente, sem qualquer aviso. O Roberto acabou por recuperar a capacidade de andar com uma bengala, mas o seu braço direito nunca recuperou totalmente a sua função. Tosse. Mais tarde disse-me com lágrimas nos olhos:
Pensei que os alongamentos me estavam a salvar, mas quase me custaram a vida. Esta é a verdade que tantos adultos mais velhos nunca ouvem. Não se trata de parar de se mover. Trata-se de compreender que o seu corpo envelhecido já não pode funcionar da mesma forma. Uma flexão que sabia bem aos 40 anos pode ser perigosa aos 70, especialmente se tomar medicação para a pressão arterial ou se acordar desidratado, o que é comum na maioria dos séniores. Se precisar de se baixar, levante-se sempre devagar, respire fundo e considere sentar-se numa cadeira para calçar as meias ou os sapatos em vez de se curvar a partir de uma posição de pé. Se alguma vez se sentir tonto durante estes movimentos, pare imediatamente. Isto não é um sintoma menor, é o seu cérebro a sussurrar-lhe um aviso. Porque esta é a realidade. O AVC mais perigoso não é aquele que vem com um estrondo. É aquele que se constrói silenciosamente a partir de um único movimento de rotina realizado demasiado depressa, com demasiada frequência e durante demasiado tempo para um cérebro que já não tem 30 anos. Poses de yoga invertidas. Desequilíbrio da pressão cerebral. Para muitos séniores, o yoga tornou-se um símbolo de envelhecer graciosamente, uma forma de alongar, respirar e encontrar calma num mundo agitado. Provavelmente já viu isto no centro de dia local, filas de pessoas em cadeiras a respirar profundamente, lideradas por um instrutor com uma voz calmante. E, na maior parte, o yoga suave pode ser uma atividade maravilhosa. Mas há uma categoria de posturas que pode silenciosamente colocar o seu cérebro em sério risco. E a maioria dos séniores nunca é avisada sobre isso. Estou a falar de posturas invertidas, como pernas na parede, cão com a cabeça para baixo ou mesmo simples flexões à frente, onde a sua cabeça desce abaixo do nível do seu coração. Estes movimentos, embora frequentemente anunciados como relaxantes ou rejuvenescedores, podem causar uma rápida e perigosa deslocação do fluxo sanguíneo em direção ao cérebro, especialmente em pessoas com mais de 60 anos. E quando esta onda de pressão atinge os vasos sanguíneos envelhecidos, que já podem estar rígidos, inflamados ou enfraquecidos por anos de tensão alta ou colesterol, pode fazer com que estes vasos inchem, se rompam ou entrem em espasmo. Tosse. Veja bem, à medida que envelhecemos, o nosso sistema de autorregulação cerebral, a válvula de pressão interna do cérebro, não funciona de forma tão eficaz. Numa pessoa jovem, o corpo compensa as mudanças súbitas de posição. Mas numa pessoa mais velha, mesmo baixar a cabeça por alguns minutos pode levar à acumulação de sangue, a um aumento acentuado da pressão e a um fluxo de oxigênio instável. Combina isto com um historial de hipertensão, um aneurisma oculto ou a toma de certos medicamentos para a pressão arterial e o resultado pode ser catastrófico. Isto leva à formação de coágulos sanguíneos nas áreas mais delicadas do cérebro. Deixem-me partilhar a história de uma paciente que ainda me assombra. O seu nome era Sra. Leonor Valente, de 74 anos, uma professora de artes reformada de Coimbra. Ela era ativa, gentil e cheia de vida. Todas as terças e quintas-feiras frequentava uma aula local de yoga suave para séniores. Disse-me que adorava a música calma, a camaradagem e como isso a ajudava a sentir-se jovem novamente. Mas uma manhã, durante uma postura em que os participantes levantavam as pernas contra a parede e baixavam a cabeça, a Leonor sentiu subitamente uma dor aguda atrás dos olhos. Ela ignorou, terminou a aula e foi para casa descansar. Nessa noite, a filha da Leonor encontrou-a caída ao lado da cama, confusa e incapaz de falar. No hospital, uma tomografia revelou um pequeno AVC hemorrágico na parte de trás do seu cérebro. Uma hemorragia rara, mas devastadora, frequentemente causada por um aumento acentuado da pressão intracraniana. A sua medicação para a pressão arterial, combinada com a postura invertida, tinha criado a tempestade perfeita. As paredes dos vasos sanguíneos foram postas à prova, a sua pressão arterial flutuou e formou-se um coágulo, que se rompeu num local de onde o seu corpo não conseguiu recuperar rapidamente. A Leonor sobreviveu, mas não sem consequências. A sua visão está permanentemente turva do lado esquerdo e ela luta para encontrar as palavras durante as conversas. Uma mulher outrora conhecida pela sua criatividade e perspicácia, agora tem de escrever lembretes para si mesma apenas para conseguir passar o dia. E a tragédia é que era evitável.
Ninguém nunca avisou que estas posturas, embora rotuladas como seguras para séniores, poderiam não ser seguras para alguém com o seu historial médico. O instrutor não tinha formação em cuidados geriátricos. Eleonor, como tantos outros, acreditava que, se é yoga suave, tem de ser inofensivo. Mas a idade muda as regras. As artérias que alimentam o seu cérebro já não são mangueiras elásticas. São mais como mangueiras de jardim frágeis, que podem rebentar ou ficar entupidas com a mais pequena mudança de pressão. E quando o sangue se acumula no lugar errado ou quando a circulação abranda numa posição apertada, o seu corpo faz o que foi concebido para fazer. Forma coágulos. Tenta protegê-lo. Mas no vaso errado, essa proteção torna-se a mesma coisa que pode roubar a sua independência ou até a sua vida. Então, o que pode fazer? Se pratica yoga, pergunta ao seu instrutor se ele tem formação especializada para séniores, especialmente para aqueles com condições cardiovasculares ou neurológicas. Evite qualquer postura que baixe a sua cabeça significativamente abaixo do seu coração. Esqueça completamente as inversões. Existem alternativas mais seguras, sentadas, que oferecem os mesmos benefícios sem o risco. E se alguma vez sentir tonturas, uma pulsação atrás dos olhos ou uma profunda sensação de fadiga após o yoga, ouça o seu corpo. Não está a ser dramático, está a dar-lhe um aviso. 3. Levantar pesos, mesmo sacos de compras, picos súbitos na pressão arterial. Há algo de nobre em manter-se forte nos seus anos dourados. Carregar as suas próprias compras, pegar nos seus netos ao colo, mover uma caixa de livros sem pedir ajuda. Faz com que se sinta capaz, independente, vivo. Mas o que a maioria dos séniores não percebe é que mesmo pequenos levantamentos, especialmente se prender a respiração ou fizer esforço, podem aumentar drasticamente a sua pressão arterial em segundos, criando a tempestade perfeita dentro do seu corpo para um AVC. Não precisa de estar a levantar uma barra no ginásio para estar em perigo. Já vi AVCs desencadeados por nada mais do que mover uma mangueira de jardim, levantar uma mala pesada ou ajudar um vizinho com um cesto de roupa. O problema não é o peso em si. O problema é a pressão interna súbita que cria quando faz esforço. Isto chama-se manobra de Valsalva, quando prende inconscientemente a respiração ao levantar algo, e causa um pico rápido na pressão arterial, aumenta a pressão no peito e no cérebro, e pode perturbar o fluxo sanguíneo em artérias críticas. Para um corpo envelhecido, onde as artérias já podem estar estreitadas, endurecidas com placas ou enfraquecidas por anos de hipertensão ou diabetes, este pico pode ser mortal. As paredes dos vasos podem rachar, um coágulo escondido pode soltar-se, viajar para cima e bloquear o oxigênio de chegar ao seu cérebro. Não demora muito, apenas alguns segundos, e pode nem o sentir até que o dano já esteja feito. Deixem-me falar-vos do Sr. Francisco Mendes, de 82 anos, um bombeiro reformado de Setúbal. Ele era forte, orgulhoso e ferozmente independente. Acreditava em manter-se ativo e insistia sempre em ajudar a sua esposa a descarregar o carro. Numa tarde, ele levantou uma caixa pesada de enlatados. Nada de invulgar. Mas desta vez, algo mudou. Ele parou a meio, agarrou a cabeça e desmaiou. Quando chegou às urgências, não conseguia mover o lado direito do corpo nem falar claramente. Suspira. A sua tomografia mostrou um AVC isquêmico, causado por um coágulo alojado na sua artéria cerebral média, uma das vias mais vitais do cérebro. A sua pressão arterial tinha disparado durante o levantamento, e essa pressão tinha desalojado uma placa que se vinha acumulando silenciosamente durante anos. O momento de força de que se orgulhava tornou-se um momento que mudou a sua vida para sempre. O Francisco agora usa um andarilho. E embora sua mente permaneça lúcida, a sua fala é arrastada e lenta. Este é o perigo silencioso sobre o qual ninguém o avisa. Dizem-lhe para se manter forte, continuar a mover-se, mas ninguém lhe diz o que acontece quando o movimento é demais, demasiado rápido ou demasiado desequilibrado para o corpo em que vive agora. Já não tem a margem de segurança que tinha antes. Cada respiração, cada levantamento, cada grama de pressão nas suas artérias agora importa mais do que nunca. Portanto, se levanta peso e prende a respiração, pare.
Esse é o seu sinal de aviso. Se sentir tonturas, vertigens ou uma pressão no peito ou no pescoço depois, isso não é apenas fadiga. Pode ser um AVC a formar-se bem diante dos seus olhos. Levante cargas mais pequenas. Peça ajuda. Use carrinhos, ferramentas, alavancas. Não está a perder a independência por ser cuidadoso. Está a protegê-la. 4. Exercícios de pé súbitos. Passar de sentado para de pé demasiado rápido. Este é um dos movimentos mais simples que fazemos todos os dias. Levantar-nos de uma cadeira. Fazemo-lo dezenas de vezes, depois de ler o jornal, de terminar uma refeição ou de nos levantarmos para atender o telefone. Para os séniores, é até incentivado em muitos programas de equilíbrio e mobilidade. Pratique levantar-se e sentar-se sem usar as mãos, dizem eles. Mas o que ninguém lhe diz é que levantar-se demasiado depressa, especialmente sem apoio, pode silenciosamente desencadear o próprio AVC que está a tentar prevenir. Porquê? Porque no momento em que se levanta, a gravidade puxa o sangue da sua cabeça para as suas pernas. Numa pessoa jovem, o corpo responde rapidamente, contraindo os vasos sanguíneos e aumentando a frequência cardíaca para empurrar o sangue de volta para o cérebro. Mas depois dos 60, esta resposta automática torna-se mais lenta, mais fraca e, por vezes, falha completamente. Isto é especialmente verdade se tiver tensão alta, diabetes, estiver a tomar medicamentos como beta-bloqueadores ou diuréticos ou estiver mesmo ligeiramente desidratado, o que muitos séniores estão sem se dar em conta. Quando se levanta abruptamente, o seu cérebro pode não receber sangue suficiente com a rapidez necessária. O resultado é um momento perigoso de baixo oxigênio. E se os seus vasos já estiverem estreitados ou inflamados, isto leva à formação de coágulos que podem ficar presos nas frágeis artérias cerebrais. Não precisa de desmaiar para que isto aconteça. Pode apenas sentir-se um pouco tonto ou indisposto por alguns segundos. Mas nessa pequena janela, um AVC pode começar a formar-se, silenciosa e invisivelmente. Uma das minhas pacientes, a Sra. Helena Pereira, de 79 anos, era uma diretora de escola reformada a viver em Faro. Ativa, perspicaz e determinada a manter-se saudável, a Helena seguiu o conselho do seu fisioterapeuta para praticar exercícios repetidos de sentar para levantar, erguendo-se da sua cadeira da cozinha sem usar as mãos. Ela fê-lo 5 vezes seguidas, cada vez mais rápido que a anterior. É bom para o equilíbrio, tinha ouvido dizer. Mas numa manhã, após uma sessão rápida enquanto o marido fazia café, ela levantou-se rapidamente, estendeu a mão para o balcão e depois parou. Sinto-me estranha, disse-lhe ela. Segundos depois, o seu lado direito ficou fraco e ela teve dificuldade em falar. No hospital, uma tomografia mostrou que ela tinha tido um AVC isquémico do lado esquerdo, causado por um coágulo na sua artéria cerebral média. Os seus exames também mostraram sinais de inflamação vascular e desidratação matinal de baixo grau. Ela não fazia ideia de que algo tão simples e incentivado como levantar-se demasiado depressa tinha desencadeado o momento mais aterrador da sua vida. Hoje, a Helena consegue andar com uma bengala, mas luta com a fala e a memória. Tudo porque se levantou demasiado depressa. Esta história não é rara. De facto, em Portugal, onde o AVC é uma das principais causas de morte e incapacidade, vemos regularmente nos serviços de urgência AVCs que começaram exatamente assim. Não por uma lesão, não por hábitos pouco saudáveis, mas por um exercício bem intencionado que não correspondia à realidade atual do corpo. Hoje, a Helena consegue andar com uma bengala, mas luta com a fala e a memória. Tudo porque se levantou demasiado depressa. Esta história não é rara. De facto, em Portugal, onde o AVC é uma das principais causas de morte e incapacidade, vemos regularmente nos serviços de urgência AVCs que começaram exatamente assim. Não por uma lesão, não por hábitos pouco saudáveis, mas por um exercício bem intencionado que não correspondia à realidade atual do corpo. Veja bem, o envelhecimento muda a forma como seus vasos sanguíneos reagem, a rapidez com que o seu cérebro consegue restaurar a pressão e quão vulnerável se torna o seu fornecimento de oxigênio. O corpo que tinha aos 40 não é o corpo que tem agora. E isso não é um fracasso. É a natureza, mas fingir o contrário é onde reside o risco.
Portanto, aqui está o que quero que se lembre. Nunca se levante sem apoio. Faça uma pausa por um momento quando se levantar. Use os apoios de braços da cadeira se precisar. Respire fundo. Dê ao seu cérebro uma oportunidade de se recompor antes de começar a mover-se. E se alguma vez se sentir tonto depois de se levantar, isso não é apenas o envelhecimento. É o seu cérebro a avisá-lo. 5. Caminhar com calor ou umidade. Desidratação mais espessamento do sangue. Há algo de profundamente reconfortante numa caminhada. Para muitos seniores, é um ritual diário apreciado. Uma caminhada depois do pequeno almoço para ouvir os pássaros, ou à tarde para apanhar ar fresco e esticar as pernas. Os médicos recomendam-no, os programas de bem-estar incentivam-no. E, na verdade, caminhar pode ser um dos melhores exercícios para a saúde do cérebro e do coração. Mas, como muitas coisas na vida mais tarde, o contexto muda tudo. E um dos erros mais perigosos que vejo os meus pacientes séniores cometerem é caminhar em condições de calor e umidade sem a hidratação ou a consciência adequadas. À superfície parece inofensivo. Sai à rua numa manhã quente de verão, o sol é suave, a brisa é leve. Mas o que o seu corpo sente e o que o seu cérebro está a experienciar nem sempre são a mesma coisa, especialmente depois dos 60 anos. À medida que envelhecemos, a resposta de sede do nosso corpo torna-se menos apurada. Não sentimos sede até já estarmos desidratados. Junta isso medicamentos para a pressão arterial, diuréticos ou condições como insuficiência cardíaca ou diabetes e a sua capacidade de regular os fluidos fica significativamente comprometida. Então, eis o que acontece. Vai dar uma caminhada, transpira, mesmo que ligeiramente, e não repõe esse fluido. O volume do seu sangue diminui, a sua circulação abranda e o que antes era sangue fino e fluido torna-se mais espesso, mais concentrado. Em termos médicos, isto chama-se hemoconcentração. E para um corpo envelhecido com artérias estreitadas ou endurecidas, é aqui que tudo começa. O seu sangue torna-se viscoso, os seus vasos são postos à prova e isto leva à formação de coágulos nos locais onde menos os quer, as artérias que alimentam o seu cérebro. Deixem-me falar-vos de um homem que tratei não há muito tempo. O Sr. Samuel Ribeiro, de 84 anos, um carteiro reformado de Évora. O Samuel era disciplinado em relação à sua saúde. Todos os dias, depois do almoço, dava uma longa caminhada pelo seu bairro. Era a sua forma de se manter jovem. Mas em julho, no Alentejo, a umidade subiu e as temperaturas mantiveram-se acima dos 35 graus. O Samuel não mudou a sua rotina. Estou habituado, disse à sua esposa. Mas numa manhã, após uma caminhada particularmente quente no dia anterior, o Samuel acordou confuso. Tentou levantar-se e caiu imediatamente. No hospital, a sua fala estava arrastada e o seu braço direito não se movia. Uma tomografia confirmou. Ele tinha tido um AVC isquêmico do lado esquerdo, provavelmente causado por um coágulo que se formou durante a noite no meio da desidratação e da circulação lenta. As suas análises ao sangue mostraram uma concentração elevada de hemoglobina. O seu sangue tinha engrossado. Ele não tinha fluidos suficientes, não tinha reposto os seus eletrólitos. Pensava que caminhar o estava tornando mais forte. Mas, na realidade, aquela caminhada ao calor, combinada com uma desidratação ligeira e o seu diurético para a pressão arterial, criou as condições para o desastre. O Samuel sobreviveu, mas já não caminha sem assistência. Ele ainda me pergunta por que ninguém lhe disse que caminhar podia ser perigoso se feito na altura errada. E eu digo-lhe, como lhe estou a dizer assim, não é a caminhada que é prejudicial. São as condições, são as mudanças ocultas dentro do seu corpo envelhecido que transformam algo bom em algo mortal. Por isso, por favor, se vai dar uma caminhada, especialmente no verão, beba água antes e depois. Adicione uma pitada de sal ou beba água de coco para manter os eletrólitos. Evite caminhar durante as horas de maior calor ou umidade elevada. Se sentir cansado, com a boca seca ou tonto depois, isso não é apenas o envelhecimento. É o seu sangue a enviar sinais de aviso. 6. Rotações do pescoço ou rotações cervicais bruscas. O risco de lesão arterial. Este é um dos alongamentos mais comuns que se aconselha aos seniores a fazer. Solte o pescoço, dizem eles.
Então, inclina a cabeça de um lado para o outro, talvez até faça um círculo suave com o queixo. Parece inofensivo, até mesmo calmante. Provavelmente já o fez depois de acordar com o pescoço rígido ou de estar sentado durante muito tempo. Mas o que nunca lhe disseram, e do que já vi demasiados pacientes sofrerem, é que este movimento aparentemente inocente pode causar uma lesão no interior de uma das artérias mais delicadas e vitais do seu corpo, a artéria vertebral. E para alguém com mais de 60 anos, essa lesão pode ser tudo o que é preciso para desencadear um AVC que altere a vida. As artérias vertebrais estão escondidas nas profundezas do seu pescoço. Elas passam por pequenas aberturas nos seus ossos da coluna, alimentando a parte de trás do seu cérebro, a área responsável pelo equilíbrio, coordenação e até mesmo pela consciência. Estas artérias não foram concebidas para serem esticadas ou torcidas em demasia. No entanto, cada vez que roda o pescoço num círculo completo, especialmente com força ou velocidade, está a puxar estes vasos como se fossem um elástico. Com o tempo, e por vezes com apenas um movimento errado, este alongamento pode causar uma pequena lesão no revestimento interno da artéria. O seu corpo, tentando reparar o dano, responde imediatamente formando um coágulo no local da lesão. E é aqui que o verdadeiro perigo começa. Porque se esse coágulo se soltar, mesmo que parcialmente, forma êmbolos que podem viajar para cima, diretamente para o tronco cerebral. O resultado é um AVC da circulação posterior, um dos mais difíceis de detectar e muitas vezes o mais devastador. Lembro-me bem de um caso, o Sr. Lourenço Barros, de 72 anos, um maestro de banda escolar reformado de Viana do Castelo. Homem amável, ativo no coro da sua igreja, sempre à procura de formas de manter o seu corpo flexível. Leu numa revista para seniores que as rotações do pescoço eram boas para a postura. Assim, todas as manhãs, depois de lavar os dentes, ele rodava lentamente o pescoço no sentido dos ponteiros do relógio e depois no sentido contrário. Numa manhã, a meio do segundo círculo, sentiu uma dor aguda atrás da orelha. Depois vieram as tonturas. Momentos depois, caiu no seu corredor. Quando os paramédicos chegaram, o Lourenço não conseguia falar claramente. Tinha perdido a coordenação e tinha vomitado 2 vezes a caminho do hospital. Uma tomografia confirmou uma disseção da artéria vertebral esquerda, o termo médico para uma lesão, e um AVC agudo perto do seu cerebelo. O coágulo tinha viajado tal como eu temia. Hoje, o Lourenço usa uma cadeira de rodas. Ele ainda toca piano, devagar, com cuidado, mas diz-me que não fazia ideia de que um movimento tão suave pudesse mudar a sua vida para sempre. E esse é o perigo. Não são as lesões dramáticas, não há um sino de alarme. Pode apenas sentir um estalido, um momento de náusea ou uma estranha onda de tonturas. E nessa altura, o dano já pode estar feito. À medida que envelhecemos, os tecidos dos nossos vasos sanguíneos tornam-se menos elásticos. Medicamentos como anticoagulantes ou estatinas podem tornar as paredes mais frágeis. Um movimento do pescoço que fazia aos 40 anos sem pensar 2 vezes pode tornar-se uma ameaça à vida aos 70. Portanto, aqui está o que quero que todos os senhores entendam. Parem de fazer círculos completos com o pescoço. Evitem viragens rápidas ou bruscas. Nunca alonguem o pescoço até o seu limite. Em vez disso, vire gentilmente a cabeça de um lado para o outro dentro da sua amplitude de movimento natural. Lentamente e sempre com apoio. Se sentir instável, se alguma vez sentir tonturas, vertigens ou ouvir um estalido ou clique súbito no pescoço durante um movimento, pare imediatamente e consulte um médico. O seu pescoço não é apenas uma ponte para a postura. É uma linha de vida para o sangue chegar ao seu cérebro. Proteja-o como se a sua vida dependesse disso. Porque depende. 7. Treino intervalado de alta intensidade HIIT. Sobrecarga vascular. Uma nova tendência está a varrer os ginásios para senhores, os vídeos do YouTube e até os programas de bem-estar patrocinados pelo SNS, o treino intervalado de alta intensidade, ou HIIT. É anunciado como um milagre que poupa tempo. Curtas explosões de exercício seguidas por breves períodos de descanso que se diz melhorarem a saúde do coração, queimarem gordura e manterem o seu metabolismo jovem. Mas aqui está o que os anúncios não lhe dizem.
Para os senhores, especialmente aqueles com mais de 60 anos, o HIIT pode silenciosamente levar o seu sistema cardiovascular ao limite, colocando-o em risco real de AVC, perturbações do ritmo cardíaco e danos cerebrais permanentes. No papel, o conceito parece promissor. 30 segundos de atividade de ritmo acelerado, como marchar no lugar, agachamentos rápidos ou saltos modificados, seguidos por um breve descanso e depois repetido. Mas para artérias envelhecidas, vasos endurecidos e um coração que já pode estar a lutar com hipertensão oculta, diabetes ou anos de medicação, este estilo de treino é uma aposta perigosa. Veja bem, durante cada explosão intensa, a sua frequência cardíaca dispara, a sua pressão arterial sobe vertiginosamente e o seu sistema vascular é forçado a expandir-se e contrair-se rapidamente. Em corpos jovens isto pode ser tolerado, mas em adultos mais velhos, esta pressão súbita pode forçar o delicado revestimento endotelial dentro dos seus vasos sanguíneos, a mesma camada responsável pelo fluxo sanguíneo suave. Quando esta camada é excessivamente esticada ou inflamada, podem formar-se pequenas lesões. A placa pode romper-se e o que acontece a seguir é o que mais temo pelos meus pacientes. Isto leva à formação de coágulos sanguíneos, coágulos que podem viajar, ficar presos no cérebro e deixá-lo incapaz de falar, mover-se ou regressar à vida que outrora conheceu. Nunca esquecerei o Sr. Tomás Santos, de 74 anos, um metalúrgico reformado do Porto. O Tomás tinha uma forte ética de trabalho, orgulhava-se de fazer as coisas bem e estava determinado a manter-se ativo na reforma. A sua filha comprou-lhe um DVD de exercícios concebido para séniores com movimentos vigorosos de HIIT. Ele começava cada manhã com pequenas rondas de elevação de joelhos, elevações rápidas de braços e burpees modificados. Parecia intenso, mas controlável, até que uma manhã não foi. Depois de terminar uma sessão de 20 minutos, o Tomás foi fazer café. Minutos depois, sentiu-se tonto, deixou cair a chávena e deslizou pelo balcão. A sua esposa ouviu o barulho e encontrou-o incapaz de falar. No hospital, um ataque revelou um AVC isquémico que afetava o lado esquerdo do seu cérebro. A sua artéria carótida, um dos principais vasos que transportam sangue para o cérebro, tinha libertado um coágulo, provavelmente desalojado durante um pico de pressão de um dos seus intervalos de alta intensidade. Os seus vasos sanguíneos, enfraquecidos pela idade e pela hipertensão não tratada, simplesmente não conseguiram adaptar-se à tensão com rapidez suficiente. Tomás sobreviveu, mas não sem consequências. Agora vive num lar de idosos, depende de terapia da fala e luta com lapsos de memória que nunca teve antes. Uma vez disse-me: "Doutor, pensei que estava a fazer a coisa certa. Estava apenas a tentar manter-me jovem." E essa é a tragédia. Ele estava a fazer o que pensava ser bom, mas o seu corpo já não estava preparado para esse nível de pressão. Aqui está o que quero que entenda. Envelhecer não significa que é fraco, mas significa que é diferente. Os seus vasos sanguíneos já não são tão elásticos. O seu cérebro precisa de oxigênio consistente e estável, não de picos e vales. O HIIT pode prometer juventude, mas se sobrecarregar o seu coração e causar um coágulo, pode roubar a sua independência em segundos. Se já experimentou o HIIT ou treinos de ritmo acelerado e notou tonturas, fadiga ou falta de ar depois, não ignore isso. Isso não é progresso, é um aviso. Escolha formas de movimento mais suaves. Priorize caminhadas de ritmo constante, bandas de resistência ou exercícios de tai chi que protegem o seu coração e nutrem o seu cérebro sem o choque. 8. Alongar antes de aquecer. Choque vascular. Disseram-nos durante toda a nossa vida que alongar é bom para nós, que nos mantém flexíveis, melhora a circulação e previne lesões. Por isso, não é surpresa que muitos séniores comecem as suas rotinas matinais, jogos de golfe ou caminhadas pelo bairro com alguns alongamentos longos. Braços por cima da cabeça, gêmeo contra a parede, tentando alcançar os dedos dos pés. Parece suave, até gracioso. Mas para corpos mais velhos, alongar antes de aquecer pode fazer mais mal do que bem. E em alguns casos, pode silenciosamente desencadear os primeiros passos para um AVC.
Deixem-me explicar o que está a acontecer por baixo da superfície. Quando os seus músculos estão frios, o que significa que ainda não andou ou se moveu, os seus vasos sanguíneos estão mais contraídos. O coração está a bater mais lentamente e a circulação está focada no centro do corpo em vez das extremidades. Puxar subitamente estes músculos com um alongamento estático, especialmente alongamentos profundos dos isquiotibiais ou dos ombros, força as suas artérias e tecidos conjuntivos a expandirem-se antes de estarem prontos. E em corpos envelhecidos, onde os vasos sanguíneos se tornaram rígidos e estreitados ou até calcificados, esta exigência súbita pode chocar o sistema vascular. O resultado é uma constrição reflexa das artérias. O fluxo sanguíneo abranda. A pressão aumenta em algumas regiões, enquanto diminui noutras. Em pessoas jovens, o corpo adapta-se rapidamente. Mas nos senhores, especialmente aqueles com hipertensão, diabetes ou problemas cardiovasculares anteriores, esta incompatibilidade na circulação pode ser perigosa. Quando o fluxo sanguíneo se torna errático ou turbulento, leva à formação de coágulos, especialmente perto de paredes de vasos enfraquecidas. E quando esses coágulos viajam, o cérebro é muitas vezes o primeiro lugar onde aterram. Tratei de uma senhora chamada Sra. Beatriz Costa, de 78 anos, uma professora de piano reformada da Guarda. Numa manhã, antes da sua caminhada habitual pelo bairro, ela seguiu um vídeo de alongamentos online, uma rotina suave para séniores, ou assim afirmava. Ela manteve uma longa flexão à frente, seguida por alongamentos dos quadríceps e rotações dos ombros. Ainda não tinha caminhado nem bebido um gole de água. Pensei que estava a fazer a coisa certa, disse-me ela mais tarde, mas a meio da sua caminhada sentiu-se tonta. O seu equilíbrio vacilou. Quando um vizinho notou que algo estava errado, a Beatriz já tinha dificuldade em formar palavras. Foi levada de urgência para o hospital, onde uma tomografia revelou um pequeno AVC isquémico no seu lobo parietal esquerdo. Os seus exames mostraram sinais de desidratação matinal e stress endotelial. E com base no tempo e na sequência dos eventos, concluímos que o alongamento estático antes da sua caminhada causou uma incompatibilidade vascular que permitiu a formação de um pequeno coágulo que ficou alojado numa artéria crítica. A Beatriz recuperou lentamente. A sua memória regressou, mas agora usa um andarilho e evita caminhar sozinha. O seu AVC não foi resultado de maus hábitos. Veio de uma rotina bem intencionada, realizada na ordem errada. Alongar um corpo frio, forçando o sangue para os vasos antes de estarem prontos. Então, o que deve retirar disto? Se tem mais de 60 anos, nunca comece o seu dia ou o seu treino com um alongamento estático. Em vez disso, aqueça primeiro. Ande pela casa durante 5 a 10 minutos. Balance os braços suavemente. Respire fundo. Isto desperta a sua circulação e prepara o seu corpo para se mover em segurança. O alongamento ainda é benéfico, mas deve vir depois de o seu corpo estar pronto, não antes. 9. Exercícios de equilíbrio sem apoio. O ciclo queda para AVC. De todos os exercícios que os séniores são incentivados a fazer, o treino de equilíbrio muitas vezes parece o mais seguro. Dizem-nos que ajuda a prevenir quedas, fortalece os músculos do core e protege a independência. E isso é verdade, se for feito corretamente. Mas o que a maioria dos séniores não percebe é que realizar exercícios de equilíbrio sem o apoio ou a supervisão adequados pode silenciosamente levar a uma reação em cadeia que termina no hospital. Ou, pior, na unidade de AVC. Eis o porquê. À medida que envelhecemos, os sistemas que nos mantêm de pé, o nosso ouvido interno, os nossos olhos, os nossos músculos e articulações, começam a declinar. Um pequeno passo em falso que não importaria aos 40 anos pode tornar-se catastrófico aos 75. E embora estar de pé numa perna ou usar uma prancha de equilíbrio possa parecer um bom desafio, fazê-lo sozinho, sem se segurar a um objeto resistente, cria uma janela de perigo onde um único deslize ou oscilação pode derrubá-lo. Mas o perigo não termina com a queda. Isso é apenas o começo. Quando uma pessoa idosa cai, especialmente se bate com a cabeça, anca ou coluna, o corpo sofre um trauma. Em resposta, liberta hormonas de stress e marcadores inflamatórios. A pressão arterial sobe, os vasos contraem-se e o risco de coágulos sanguíneos internos dispara.
Mesmo que não se parta um osso, o corpo pode começar a formar coágulos em resposta ao trauma súbito. E se um desses coágulos viajar, pode acabar no cérebro. Isto é o que chamamos de ciclo queda para AVC. A queda leva a um coágulo e o coágulo leva a um AVC. Às vezes em horas, às vezes durante a noite. Nunca esquecerei um paciente, o Sr. David Esteves, de 81 anos, um veterano da Marinha reformado de Lisboa. Ele vivia sozinho, orgulhava-se de se manter ativo e estava a ver um vídeo online de treino de equilíbrio que incentivava a ficar de pé numa perna durante 30 segundos. Ele tentou numa manhã sem apoio. Nenhuma parede, nenhuma cadeira por perto. O seu pé escorregou no tapete. Ele caiu de lado, batendo no ombro e com a cabeça levemente numa mesa de apoio. Nem me magoei muito, disse-me ele mais tarde. Apenas fiquei envergonhado. Mas nessa noite, tudo mudou. O David acordou confuso. O seu braço direito estava dormente. Não conseguia formar uma frase completa. Nas urgências, encontramos um coágulo na sua artéria cerebral média esquerda, do tipo que se forma após inflamação ou trauma vascular. Ele não tinha batido com a cabeça com força suficiente para causar uma hemorragia cerebral, mas a sua queda tinha criado stress físico suficiente para formar um coágulo e enviá-lo para o seu cérebro. O AVC afetou a sua fala, a sua memória e a sua capacidade de usar a sua mão dominante. O David teve sorte, recebeu tratamento rapidamente, mas agora tem um terapeuta da fala e precisa de ajuda para se vestir todas as manhãs. Ele disse-me que daria qualquer coisa para voltar atrás e fazer aquele mesmo exercício de equilíbrio apenas segurando-se a uma cadeira. Portanto, aqui está a verdade. O treino de equilíbrio é essencial para os séniores, mas deve ser feito em segurança, sempre perto de uma superfície estável, com supervisão se necessário e nunca em pisos instáveis ou de meias. Se não tiver a certeza, comece com exercícios de core sentado ou caminhadas calcanhar-dedo do pé junto a uma parede. O objetivo é a força e a estabilidade, não o risco e o arrependimento. Porque não é apenas a queda que tem de temer. É o que a queda desencadeia dentro do seu corpo que pode nunca ver. Um AVC pode não acontecer no dia em que cai ao chão. Pode vir silenciosamente nessa noite enquanto dorme, depois de o coágulo se ter formado e o seu cérebro já não se conseguir proteger. Se esta informação foi útil, por favor subscreva o nosso canal e deixe um gosto. A sua saúde é a nossa prioridade.